Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, sempre de bem com a vida. Bom, nós vamos falar sobre futebol, falar sobre a situação do Vasco, uma situação muito complicada. É lógico que todos nós vascaínos estamos chateados, preocupados, tensos, porque o momento não é bom. O momento não é bom, mas é um momento que já está assim durante muito tempo, são 25 anos de sofrimento para os vascaínos, a gente sabe disso, reconhece, estamos chateados, queremos uma mudança, mas uma mudança significativa, até porque o Vasco é um dos maiores clubes do mundo e principalmente do Brasil, né? Tem uma torcida imensa, apaixonada, é um clube que faz a diferença e infelizmente se encontra nessa situação, mas é uma situação vexatória. Ainda mais quando a gente observa que os nossos rivais, lógico, estão indo muito bem, né? Os três estão indo muito bem. Já teve o Fluminense, que esteve numa situação muito pior, mas muito pior mesmo. E se não fosse o Eurico Miranda, talvez nem existiria, ou se existisse, estaria, né, numa competição muito bem abaixo. Mas aí, quer dizer, graças ao Eurico, conseguiu se recuperar e hoje também está aí trilhando um bom caminho. Mas nós estamos aqui para falar do Vasco. Vasco perdeu para o Corinthians 3-2. Tivemos um momento de total paraíso, de total êxtase, muita alegria e intensidade, que foi a vitória do Vasco contra o Santos. 6-0 deixou os vascaínos nas nuvens, né? Maravilhados, contentes, felizes. Achávamos que teríamos praticamente encontrado já o caminho, né, para aí fazer um bom Campeonato Brasileiro. E aí a gente comentou sobre o jogo do Juventude. O Juventude, que é um adversário que já vinha também tendo derrotas, fracassos, e pegou o Vasco e acabou vencendo. Juventude, que jogou contra o Botafogo. Segundo tempo, o Juventude foi até melhor do que o Botafogo, criou mais oportunidades, mas acabou perdendo por 3-1 e 2 gols que foram feitos pelo Botafogo no segundo tempo, mesmo o Botafogo não jogando bem, mas foi preciso no momento que tinha que ser. Foi cirúrgico em fazer o gol. Não adianta ter 70%, 80% de posse de bola, mas e não concluir, né? Não fazer os gols. E o Botafogo, com menos posse de bola, foi lá e acabou fazendo 2 gols e acabou vencendo. Então, o Vasco foi derrotado pelo mesmo Juventude que o Botafogo venceu e lá no mesmo estádio. Então, quer dizer, dava para o Vasco vencer? Dava para o Vasco vencer com muito mais, um pouco mais de organização, um pouco mais de aplicação. Dava para o Vasco, tinha que vencer esse jogo? Tinha que vencer. Então, logo após essa vitória do Corinthians, tivemos o jogo contra o Juventude. Aí já foi, né, ali uma estocada no nosso coração. Já deixou a gente um pouco triste, porque a gente até imaginaria que pelo menos o empate o Vasco poderia trazer. Já no Vasco, no jogo contra o Corinthians, apesar do Corinthians sempre ser um adversário muito difícil para o Vasco, mas por causa do ambiente, torcida, São Januário, fator casa, Caldeirão, tudo isso, e também pelas circunstâncias, porque não interessava outro resultado a não ser ao Vasco a vitória. Essa vitória era importantíssima. O jogo contra o Juventude, a gente pode até relevar, porque o jogo foi fora de casa. O Vasco pegou o Juventude fora de casa. Contra o Corinthians, não, foi dentro de casa, São Januário, aonde sempre o Vasco mandou bem seus jogos. É o Caldeirão, embora também o Vasco tenha feito um jogo contra o Bragantino, perdeu contra o Bragantino em São Januário, empatou com o Grêmio, o fraco Grêmio em São Januário. São pontos que hoje estão fazendo falta, pontos que o Vasco poderia ter vencido. E aí agora veio esse jogo contra o Corinthians. Corinthians que chegou, adiantou a sua marcação, povoou o meio de campo, pressionou um pouco mais o Vasco. Mas o que a gente eu não quero nem saber da situação do que o Corinthians, como o Dorival falou, eu estudei um pouco o Vasco. O que estudou um pouco o Vasco? Estudou um pouco o Vasco. O Vasco que infelizmente não se impõe, né? O Vasco não se impõe. E o Fernando Diniz, é lógico, né, que a gente precisa conversar um pouco sobre o Fernando Diniz, sobre os seus métodos, porque é uma filosofia que não cabe dentro do Vasco da Gama,
porque o Vasco não tem essas peças que são necessárias para o esquema do Fernando Diniz. Infelizmente, não adianta o Fernando Diniz querer impor aquele ritmo de jogo, ou estilo, ou esquema que ele colocava no Fluminense, porque o Fluminense tinha jogadores um pouco mais qualificados do que o Vasco, esse time do Vasco atual. E não está dando certo, não dá certo, né? Eu acho que às vezes é até melhor fazer com esse time do Vasco aquilo que outros técnicos em tempo atrás iriam fazer. Você dá uma fechada na casa, dá uma arrumada, dá uma ajeitada na defesa, procura primeiro, né, ajeitar esse esquema defensivo do Vasco, porque o Vasco toma gol de tudo quanto é jeito, e você tem que acertar o meio de campo, tem que ganhar o meio de campo, você precisa de uns laterais. O Fernando Diniz precisa entender que o Hugo Moura não é o André, que ele é um volante, ele não é um zagueiro. Pô, pelo amor de Deus, será que lá no time, na base do Vasco, não tem zagueiros que possam ali cumprir essa função? Não é possível, pô, mas não é possível que na base do Vasco não se tenha zagueiro. Então, e tem que se fazer esse remendo de botar o Hugo Moura na zaga e ele achar que está muito bom. Lógico que não. Então isso tudo vem irritando a torcida, vem estressando a torcida. Lógico que a gente aqui não é a favor das vaias, do xingamento, da crítica ao time, da crítica ao treinador, do xingamento ao treinador. Lógico que não, porque se está ruim fica pior, né? A torcida é a alma, é o 12º jogador, é ela que impulsiona o time. Então, se essa alma, né, se essa bola precursora, ela está contra o time, então acabou, né? Então aí já vai tudo afundar mesmo. O ideal, a gente sabe que o time é complicado, tem suas limitações, mas a torcida, ela apoiar o tempo todo, porque se não for desse jeito, o Vasco da Gama vai acabar indo ladeira abaixo. Já está numa situação complicada e vai ficar pior ainda, porque o seu patrimônio está contra ele mesmo. Mas, logicamente, que o Fernando Diniz precisa compreender isso e trabalhar melhor o time do Vasco. Dar uma melhorada. Não tem qualquer time que se preze, ele tem que ter um bom meio de campo. Ele precisa ter um meio de campo que ganhe, né? Que povoe, que saiba fazer a marcação e também saiba sair jogando. Ajude também na defesa. Então, quer dizer, é isso que o Fernando Diniz precisa compreender. E o Vasco, infelizmente, continua. O Vasco não consegue fazer uma sequência. O Vasco não consegue vencer 3 jogos consecutivos. O Vasco não consegue vencer 2 jogos seguidos. O Vasco não consegue fazer uma sequência boa. E isso é que está matando o Vasco, porque o Vasco não tem uma sequência. Outros times até tiveram sequências, né? Empata 5, empata 4, ganha 5, ganha 4, mas ficaram um bom tempo sem perder. O Vasco ganha uma, perde 3, ganha uma, perde 2, ganha uma, perde não sei. Então, quer dizer, isso é um prejuízo muito grande. E o time, tá tentando se achar dentro de um campeonato brasileiro, que já é um erro, porque o Vasco já tinha que estar entrando preparado nesse campeonato. E outra coisa também, essa mudança de técnicos, sistematicamente, essas mudanças de técnicos, está prejudicando o Vasco. Álvaro Pacheco, Rafael Paiva, Ramon Dias, Fábio Carilli, Felipe, agora, poxa, tá aí o Fernando Diniz, só aqui são 6 técnicos, 6, não tem condições, 6 técnicos. Aí o que acontece? O time não consegue se inventar. Cada treinador que vai entrando, ele vai ter que achar ali o modo de jogar, até ele achar, a vaca já foi pro brejo. Ou seja, nesse momento não é nem ideal. O ideal é o Fernando Diniz sair do Vasco. Se sair, quem vai vir para o Vasco? Como que esse que vai vir, se fosse de vir, vai arrumar o Vasco, né? Infelizmente, o Pedrinho acabou demitindo o Rafael Paiva. Quem seria esse interino ali do Vasco, que conhece o Vasco, que poderia fazer esse trabalho que o Rafael Paiva fez no ano passado e que levou o Vasco a uma situação melhor do que o Vasco está hoje, porque você tem um Vasco que conhece, sabe? Tem a pele vascaína, conhece o Vasco, as situações, conhece tudo, vai ganhar o vestiário. Você tem que ganhar o vestiário também, tem que ganhar os jogadores, né? E às vezes o Fernando Diniz é um pouco mais temperamental. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser um somatório. E o Vasco está precisando disso, o Vasco precisa disso. Infelizmente, é duro da gente ter que chegar e ver e admitir e falar, gente, caramba, eu nunca poderia imaginar, eu como torcedor do Vasco, como vascaíno, nunca pensei que o Vasco chegaria a essa fase, porque sai presidente, entra presidente, sai presidente, entra presidente. Isso não muda.
acredito no Pedrinho, sei que ele tem boas intenções, os resultados também não acontecem, né? Teve falha sim, realmente teve falha sim, mas lógico, o Vasco é um clube gigante, ele não é só futebol, tem outras modalidades, quer dizer, mas o futebol é o carro-chefe, é o que comanda o clube. Então, quer dizer, é o que precisa, né, de melhor investimento. Agora, a gente sabe da vontade do Pedrinho. Pô, é triste a gente ver um jogador que foi ídolo, que é ídolo do Vasco, passar esse momento que ele está passando. Não é fácil, não é fácil. Né? É lógico que ele queria um resultado melhor, o Vasco lá na parte de cima, o Vasco brigando por Libertadores, pelo próprio campeonato, para ser campeão, bem classificado na Sul-Americana. O Vasco também, poxa, legal, passando aí, se Deus quiser, pelo Botafogo. Lógico que ele queria isso. Não queria esse momento que o Vasco está vivendo, porque, acima de tudo, vem também Nike aí pro final de ano. Imagine a Nike chegando e o Vasco na segunda divisão. Dramático, dramático. Lógico que a gente sabe que ele não quer isso, mas tem que ver aonde que está errando. As contratações que foram erradas, né? o dinheiro que está sendo gasto, como que poderia estar sendo investido esse dinheiro? Por que não aproveitar a base, a prata da casa, como o São Paulo está fazendo, os outros clubes estão fazendo, investindo na sua base, levantando a sua base, trazendo a sua base para o profissional e aí sim, né, fazer aí um time, a questão de longo prazo, mas tudo bem, mas está plantando para poder colher. Isso a gente não vê no Vasco. Então, quer dizer, está dando tudo errado. Né? O Fernando Diniz, lógico, o Fernando Diniz, ele não quer esse resultado. Ele chegou numa boa intenção, realmente aceitou um desafio muito grande, porque na situação que o Vasco está, qualquer um que aceitar sabe que a situação é complicada, mas ele aceitou, ele quer ajudar, quer fazer, só que ele precisa compreender o que é o time do Vasco. Os jogadores que o Vasco tem, esse plantel, não ajuda, mas você tem que ter um estilo diferente de jogo. Se eu não posso fazer no esquema que eu sempre coloquei, eu vou pelo antigo, eu vou fechar a casa. Eu preciso ganhar pontos, somar pontos. Né? Não adianta eu querer entrar contra outros times, outros clubes, de igual para igual, com o peito aberto, se meu time não tem uma qualidade técnica boa. Então o que eu faço? Eu vou no óbvio, eu vou fazer ali o meu feijão com arroz. Então, fecha a casa, dou uma arrumadinha aqui na zaga, faço um ferrolho, contra-ataque, se der, a gente dá uma modificada ali no ataque, bota dois, bota mais um ali com o Verrete, vamos ver o que vai acontecer. Né? Mas não pode estar do jeito que está, porque graças a Deus que os adversários que estão ali na parte de baixo também, eles não estão vencendo. Senão, né, eu estaria se distanciando e estaria pior. Ainda há salvação para o Vasco, ainda há salvação. Agora, tem que se ter a noção, um conhecimento do que é o time do Vasco, fazer um trabalho logo, entendeu? E agora vamos somar pontos, não importa se é se é meio, tem que somar pontos. Então esquece o esquema que ele quer que ele tem em mente, fecha a casa e vamos que vamos. Até porque o Vasco vai pegar um Sport, né, que na sua casa manda muito bem mesmo. E o Vasco vai passar sufoco contra o Sport. Eu tenho acompanhado os jogos do Sport desde o primeiro turno, ele jogando na sua casa, e Palmeiras passou sufoco, outros times passaram sufoco, o próprio São Paulo passou sufoco, empatou, né, o jogo contra o Sport de Recife no sufoco, e contra o Vasco não vai ser diferente. Que o Sport sabe que o Vasco também é um adversário direto, e hoje ele também tem chance para sair dessa zona do rebaixamento. Então, quer dizer, e lógico que já vem tendo o histórico do Vasco de derrotas, então não vai querer perder para o Vasco. Então, o Vasco tem que ir lá para o Recife, e se não puder vir com os 3 pontos, pelo menos com 1. Não importa se é com 1, fecha a casa e vamos que vamos para dentro do Sport. Mas o negócio tem que somar pontos. Embora o Sport vai botar, né, o coração na chuteira e vai vir para cima do Vasco. Não vai ser um jogo fácil, mas o Vasco precisa somar. Então, a torcida vascaína, nós temos que agora compreender o momento, apoiar o nosso time, apoiar os jogadores, deixar para depois, quando acabar o campeonato, aí o Vasco numa boa colocação, aí sim caçar as bruxas, mas no momento o que interessa é apoiar os jogadores e também apoiar o técnico. A torcida tem que estar junto, precisa estar junto, porque sem a torcida, sem o apoio da torcida, sem o incentivo da torcida, o Vasco vai ter um final, né, um pouco triste, não é o final que a gente quer, porque a torcida do Vasco, ela faz a diferença. Eu sou Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.